Salve, salve, galerinha, muito bom ter você com a gente mais uma vez no nosso canal Cultura e muito mais. E hoje é um momento muito especial, porque tem 3 convidadas aqui lá do Colégio FAAMA, do Colégio Adventista FAAMA, que também são amantes de uma boa leitura. Então é um prazer, meninas, ter vocês aqui comigo nessa resenha. O nosso bate-papo hoje vai ser muito legal. Então você que quer acompanhar com a gente, fique conosco até o final. Muito bem, então, galerinha, para falarmos de uma obra interessante, que é 5 Minutos de José de Alencar, uma obra escrita ali no século XIX, o nosso momento, nosso bate-papo de hoje vai ser assim, bem legal, bem assim descontraído, e para isso as meninas estão aqui, né? Estão aqui para levar essa ideia conosco, a Ranara, né? Temos a Maeli também aqui, a Dani, vieram de bom grado, né? Nos dá o ar da graça delas aqui para bater papo com a gente sobre essa obra que eu particularmente amo de montão, que é a obra 5 Minutos de José de Alencar. Obra essa escrita ali, na verdade foi a primeira obra desse autor, essa obra em prosa ali do século XIX, que é ambientada ali no contexto do romantismo. Então, para falarmos um pouquinho dessa obra, eu vou primeiro perguntar para as meninas qual foi a sensação que elas acharam no momento que estavam lendo, no momento que estiveram em contato com essa obra. Vou começar pela Ranara. Ranara, qual foi a tua sensação no momento que tu estavas assim, que tu pegaste esse livro? O que foi que te induziu, na verdade, a ler esta obra? E o momento que você estava lendo? Qual a sensação? Eu comecei a ler o livro por influência do professor, porque ele começou a falar na sala e eu fiquei muito curiosa. E eu gostei muito do título também. O título me trouxe muitas curiosidades, porque é 5 minutos. Aí eu pensei, 5 minutos de quê? O que levou até esse título? E aí, quando eu li, logo no início você percebe o porquê do título. E quando o personagem principal ele acaba se atrasando 5 minutos para pegar o ônibus, e aí começa todo o mistério. Eu gosto do livro justamente por isso, pelo mistério, pelo romance, justamente por todo o enredo que ele consegue ter. Ele começa a te prender na leitura, sabe? É uma leitura muito gostosa e quando você percebe, você chegou no final e você fica... Já acabou? Só foi isso? Eu quero mais. Fica sempre aquele gostinho de... Tinha que ter outro, eu quero mais, eu quero ler outra coisa, assim. Já deu para sentir, galerinha, aí o quanto essa obra é maravilhosa, né? O que ela desperta em nós leitores. Maeli, qual foi a sensação que você sentiu também no momento que você estava lendo? Assim como a Ranara falou, é um romance muito arrebatador. Ele prende a gente em cada página. Você lê uma página já pensando o que vai acontecer na outra. E, tipo, você vai ler o livro de uma vez, porque você não vai quietar até descobrir o que aconteceu. Porque o romance tem vários pequenos mistérios e grandes mistérios que vão se revelando ao redor da obra, sabe? Ao longo da obra. Assim como a Ranara, o que me prendeu foi o título também. Eu achei, por acaso, assim, eu vi numa lista, 5 minutos. Por que 5 minutos, né? Aí você vai descobrindo logo no início, só que você vai descobrindo aos poucos o porquê, sabe? Tipo, com o tempo, assim, você vai entendendo exatamente o que está acontecendo na obra. E um romance clássico, um romance muito, muito fofo, por assim dizer, sabe? Muito lindo, muito humilde. Muito bonito, muito bonito. Dani, qual foi a sensação também que você sentiu no momento que você estava lendo, mergulhando naquelas linhas literárias ali de José de Alencar? Bom, eu conheci esse livro através do professor, que comentou na sala de aula um pouquinho do livro. Foi muito bom porque ele não contou o final pra gente. E enquanto eu li o livro, assim, eu gosto de livros que me prendam. E eu amo romance demais. E a partir do momento em que você começa a ler esse livro, ele vai te prendendo a cada página, como as meninas falaram. Você vai querendo ler ele o mais rápido possível, mas você tem que prestar atenção nos detalhes, porque cada detalhe é importante na obra literária.
Muito bem, perfeito. Se eu não tivesse lido essa obra, só ouvindo vocês aqui, né, com certeza eu ia correr ir atrás para ler, né, esse livro aí. Bem, então vamos lá, vamos conversar um pouquinho então da obra propriamente dita. Vamos começar a mergulhar nos meandros ali dessas narrativas fantásticas, né, tão maravilhosas de José de Alencar. 5 minutos então, como já foi introduzido pela Hanara aqui, né, 5 minutos de quê? De atraso, né? Se atrasou e por conta disso ele encontrou o grande amor da vida dele, né? E às vezes a gente reclama tanto, né, meninas? Porque a gente se atrasa por alguma coisa, alguma eventualidade, a gente fica, estou atrasado, tal, tudo. E às vezes o atraso pode nos proporcionar algo bem interessante, né? Então eu acho que nada acontece por acaso também, né? Eu acho que tudo tem assim, um motivo, né, para acontecer. Então, talvez, né, José de Alencar tenha nos passado essa lição também, né, com essa obra. 5 minutos. Então, vamos lá. Essa obra, então, conta, logo no início, a gente observa que ela é narrada em terceira pessoa, né, por conta de um leitor, né, um escritor que está direcionando cartas a uma prima. Não é isso? E aí ele começa a narrar essa história aí. E a gente vai percebendo que, na verdade, é ele, o próprio personagem, que está ali. A princípio, nós não sabemos o nome dessa pessoa que ele conhece lá dentro daquele ônibus, né, que ele pega daquele transporte. Mas nós sabemos também que ele direciona isso para sua prima e não coloca o nome dela. Sim. Apenas usa o D. Sim. Né, o D. E aí, no decorrer da narrativa, a gente vai percebendo alguns mistérios contidos ali na obra. Que mistérios são esses, meninas? Quem gostaria de falar um pouquinho desse mistério aí? Pode falar, Maeli. Eu acho que o primeiro mistério é sobre a Carlota, que é a personagem principal, onde há a paixão e tal sobre o personagem que está escrevendo. Porque ela, primeiramente, não se mostra o rosto. Não sabemos quem ela é, a idade que ela tem, qual é, tipo, os traços físicos que ela possui, porque ela usa um véu, certo? E a obra fica nessa, e o autor também fica nessa curiosidade sobre o que tem ela, e também ela carrega uma doença, onde não é descrita no livro, mas nós temos as nossas hipotéticas pensamentos sobre o que pode ser. Mas, fisicamente, eu acho que é mais sobre ela, o rosto dela, que, primeiramente, se aparece na obra, esse mistério. Muito bem, Maeli. E Dani, esse mistério, assim, te chamou a atenção também no momento que você estava lendo? Esse mistério te prendeu na narrativa? Sim, exatamente por isso que eu gostei tanto de ler esse livro, por te envolver nessa aura misteriosa. Nessa aura misteriosa. E o romance, trazendo tudo isso junto, o contexto da história em si, vai tornar a narrativa cada vez mais perfeita. E cada vez vai dar mais vontade de você ler. Eu acho que foi isso que mais me prendeu. Beleza. E assim, Hanara, é o século XIX, né? O século XIX é o momento em que os escritores românticos estão direcionando as suas obras para um público específico. Né? Esse público específico é aquela classe dos burgueses, né? A Sim. burguesia ali. Então, a gente vai ver que o autor, na verdade, ambienta a obra no contexto desses burgueses aí. Tanto ele, o protagonista, quanto Carlota, né? Como já foi dito pela Maeli, são os burgueses da história, né? Digamos assim. E as aventuras, é isso que me chama a atenção também na obra, viu, galerinha? É isso que me chama a atenção na obra, porque quando você mentaliza, você viaja com um autor através das narrativas ali para o século XIX, você acaba que se prendendo, né, meninas? Acaba que se prendendo na história e você fica naquela ansiedade para saber o que vai acontecer depois, né? E só lembrando, gente, isso acontece de forma proposital pelo autor. Era uma das estratégias utilizadas pelos escritores ali do século XIX quando escreviam as obras em forma de folhetins. Ou seja, eram feitas para ser comercializadas para os burgueses. É como se fosse a novela de hoje, ou as séries de hoje, que nós assistimos na Netflix, na Amazon e outras. Pois é, feito todo em parte ali, né? Então você lê o primeiro capítulo, você fica ansioso para ler o segundo.
e assim por diante. Imagina a curiosidade dessas pessoas recebendo uns pedacinhos dessa obra. A gente que leu de uma vez, assim, de uma pancada só, você viu, já terminou. Imagina essas pessoas que, tipo, recebiam um pedacinho, a curiosidade que elas ficavam para receber, tipo, a próxima, né? A próxima parte da história. Não, realmente, muito legal, interessante. Então, vamos lá passear na obra? Vamos. Essa obra é feita em cartas, né? Dividida em cartas. Qual foi a carta, assim, o momento da narrativa que mais você... Aqui fica livre para vocês comentar, tá? Qual foi o momento mais assim, legal que vocês acharam da narrativa? A Hanara quer falar? Como a narrativa é por partes, uma parte leva a outra. E a parte em que eu mais gostei, que tipo, eu fiquei, caraca, foi a parte... quando o mistério foi assim, sabe, teve o auge, em que ele mais se envolveu, a parte em que o autor principal mais se envolveu, em que ele começa a pensar nela pelo perfume dela, a parte em que ele começa a criar ela na cabeça dele, sabe? Ele começa a imaginar ela linda porque o cheiro dela é lindo, ela é linda porque eu imagino ela linda, o véu, todo aquele mistério, assim, sabe? Dá um... Ai, até difícil de explicar de tão bom que é, sabe? É tão satisfatório, assim, você começa a viajar junto com o autor, porque ele começa a pensar, ele começa a descrever o perfume dela, e aí você começa a sentir o perfume dela juntamente com ele. Ele começa a descrever como ele imagina ela, e você começa, tipo, a imaginar também ela, e você começa a entrar na narrativa, você começa a viver aquilo juntamente com ele. É muito bom, essa é a minha parte preferida. Bem legal, né? Isso é típico dele, de José de Alencar, né? Por exemplo, quando você lê aquela outra obra dele, A Pata da Gazela, ele imagina o dono de um sapatinho que ele encontrou, né? Ele imagina toda uma pessoa. E ele faz isso também, né? Então vamos continuar falando um pouquinho desse... Qual foi o momento que você mais gostou, assim, Maíli? Assim, eu amo o mistério, mas pra mim, eu acho que foi tão bom a parte do final. Assim, mesmo que foi dolorido, ler o final, porque era o final, né? Ia acabar. Mas é porque é onde o mistério se desenvolve, tipo... E o spoiler... eu não posso falar, né? Que vocês têm que ler, vocês têm que ler. Mas onde tudo faz sentido, tipo, onde tudo acontece. Onde o que a gente esperava que acontecesse não acontece, o que a gente não esperava acontece. As coisas começam a se encaixar e... O final não dá pra falar, né? Mas é isso aí, gente. Vocês têm que ler. Vai. Bom, como o professor ele disse, teve a parte das cartas, né? Eu vou ler um pedacinho da primeira carta que ela manda. Mas não devo ser egoísta e trocar sua felicidade por um amor desgraçado. Esqueça-me. Sabe, eu fico até sem palavras, porque ela ama ele, mas ao mesmo tempo ela não quer colocar ele nessa posição por causa da sua doença, né? Que depois ele vai saber da doença que ela tem e tudo mais. Só que no desenrolar da história, você vai ver as cartas que ela vai mandando, dizendo que era para se esquecer, mas acaba que eles não conseguem se separar, né? Querendo ou não, eles não conseguem. E nas cartas, assim, ela fala esqueça-me, só que no fundo, tipo, é explícito assim, só que o autor interpreta que ela tá pedindo pra não deixar ele, entendeu? Exatamente, ela quer mais, isso. Exatamente. Só que a gente entende, a gente entende. É tipo um pedido de socorro, sabe? Ela quer ele, ela ama ele e ela sabe que ele também a ama. Só que ela não quer prender ele, ela não quer deixar ele sujeito àquela situação. Então ela fala, esqueça-me. Só que ao mesmo tempo ela tá pedindo socorro, ajuda-me, me socorre disso. Ai. Meninas, e hoje, trazendo essa obra, se fosse retratar essa realidade, só que realidade agora, do século XXI, será que aconteceria dessa forma? O que vocês acham aí? Olha, assim,
Devo dizer que, ultimamente, nós temos uma visão um pouquinho deturpada e triste de romance, não tão profundo igual a gente tinha naquelas épocas, né? Alguns anos atrás até, porque atualmente tudo é online. Mas eu acredito que não seria impossível ter isso agora, por conta de alguns tipos de doenças, algumas coisas que acontecem, que nos separam, principalmente a tela, mas acho que é possível sim, coisas são possíveis. Essa pandemia que a gente está vivendo, né, Sim. que separa a gente das pessoas e acaba que... Bom, por exemplo, eu durante a pandemia, eu me refugiei muito nos livros. Eu, tipo assim, afundei na literatura de um modo, e o meu gênero favorito é de ficção e romance. Mas, lendo esse livro, tipo assim, como é um pouco mais de época, ele dá aquele gostinho de querer ter um romance assim, sabe? Porque hoje em dia a imagem do amor foi meio deturpada, né? E a gente já não tem mais, vamos dizer assim, esse clichê que tinha antigamente de ter cada momento especial, sabe? É como se só vivesse a vida assim. Hoje em dia não tem mais esses momentos. Isso, rapidinho, Ranara, isso me faz lembrar, sabe, uma passagem da 1 Coríntios 13, né, que o amor é um dom supremo, né, e tal, e realmente é algo divino, né, algo divino. Então a gente não deve esquecer que existe sim, né, por que não existir esse sentimento puro, né, esse sentimento legal, assim como os escritores, legítimo, né, que os escritores pregavam ali no século XIX. Parece que isso tende a desaparecer, né, devido a tantas coisas, né, mas isso cabe a cada um de nós, né. Parece que o amor vai se esfriando. Cabe a cada um de nós deixar isso florar novamente, né? Florescer. Eu creio que é por isso que o livro prende tanto a gente. Porque é algo tão bom, tipo, tá se vivendo. E a literatura, ela é tão maravilhosa porque ela traz isso pra gente. Apesar do amor estar se esfriando entre muitos, como a Bíblia já menciona, a literatura traz esse ar de que ainda existe um amor tão bom, sabe? Tão gostoso de se viver, tão misterioso, que mesmo com doenças, mesmo tudo querendo distanciar a pessoa amada, nada consegue, porque há uma ligação, há uma conexão, sabe? E é sobre isso, o livro é sobre isso. É sobre um amor, é sobre um amor além do que ele pode ver, além da aparência física. E é por isso que o livro é tão bom. Tá apaixonada, né? A Nara tá apaixonada, olha lá. O brilho no olhar dela já disse. O brilho. Não se escondeu. Pois é, então... A gente, na verdade, essa obra ela causa mesmo isso na gente, né? A literatura faz esse negócio gostoso na gente, né? Se mexer com o nosso sentimento, né? Isso é muito legal, isso é muito emociona também. Quando professor de literatura, né? Falar disso é bom, isso é muito gostoso. Meninas, qual o momento mais que vocês gostaram, né? Pode citar aí, qual o momento mais da narrativa que vocês assim, se prenderam assim mesmo, de fato? Meu, o que é isso, né? Aquilo que fez você respirar fundo, né? Qual foi o momento, assim... Pode pontuar aqui, já estamos quase na reta final do nosso bate-papo, né? Infelizmente, né? Dá pra gente passar o tempo todinho aqui, né? Dá pra gente falar... Sim, qual foi o momento que você mais gostou, Dani? Assim, eu tenho um especial, né? Eu tô tendo muito cuidado pra não dar spoiler também. É tipo isso, eu não posso de falar assim, porque senão dá spoiler. Ai, olha, eu amo escrever, então as minhas partes favoritas foram as cartas. Querendo ou não, o jeito que ela expressa o amor dela nessas cartas, como a Ranara disse, dizendo, tipo, me esquece, mas de algum jeito pedindo socorro, falando assim, não, fica. Ela falando que não queria sacrificar a vida dele, né, por causa do amor por ela. Ai, e isso me comove de um jeito. Não, me comove de um jeito, porque, tipo assim, a gente quer ter um amor assim. E na narrativa mostra exatamente isso, né? Muito bem, Maélia.
Assim, eu amo muito as cartas, mas pra mim é tão engraçado e tão puro o jeito que ele interpreta as cartas, do jeito que ele mostra pra prima, tipo, o que tá acontecendo. Ele tem uma imaginação muito boa e mas ele é tão fiel assim, e ele é, tipo, ele acredita numa coisa que ele não viu. Por exemplo, ele tem certeza que ela é linda, mas ele nunca viu o rosto dela, mas ele tem essa convicção, sabe? Essa pureza dele de amar sem ter visto, mas pelo que ela é, não que ela se apresenta a ser, sabe? Isso é muito bonito. Não temos muito isso atualmente, infelizmente, mas creio eu que se todo mundo ler essa obra, um dia um dia vai voltar. Muito bem, Renata. Eu gosto justamente disso que a Mary me falou. A Mary falou, essa parte me encanta muito, a parte em que ele consegue enxergar ela muito além do físico, sabe? Ele consegue ver ela muito além, porque ela aparece com um véu e ela aparece se escondendo. Só que para ele isso, o que poderia ser algo feio, para ele foi algo encantador, foi algo que impulsionou ele a ir além, sabe? Então, isso, a querer buscar aquilo, sabe? Isso é o mais bonito que eu acho, porque muitas vezes é porque para a pessoa certa, você vai ser o certo. Você não importa as suas o que você acha que é feio em você, porque ela tinha uma doença e por isso ela se escondia. Mas para a pessoa certa, a doença que você tem, tipo, o que você menos gosta, vai ser o mais lindo, entendeu? Isso, vai ser o mais... A gente descobre que não foi só dele, assim, sabe? Não quero dar spoilers não, mas não é só dele não, viu, gente? Tem aí um bem recíproco aí, viu? Né? Só isso mesmo. Só é uma curiosidade aí pra gente buscar, né? É isso. É porque o livro, na verdade, ele é um livro muito genuíno, sabe? Ele é um livro que traz muitas... Sabe, algo muito leve, muito gostoso de ver, de ler, de sentir. É muito bom. Beleza, gente. E o momento em que ele está escrevendo as cartas, né, para a prima, parece que ele está empolgado de fato, né? Contando. O que acontece com a gente, né? Quando a gente está descobrindo, está conhecendo alguém, parece que dá vontade de contar para alguém, né? Dá vontade de contar para alguém isso aí também. E José de Alencar nos passa isso, né? E, gente, tem um momento na narrativa que eu acho muito legal, um momento em que ele descobre que ela viaja para outro lugar, né? E ele faz de tudo para ir atrás, né? E faz de tudo, e compra cavalo, e compra canoa, e gasta... Eu só não vou chegar lá, calma, é só para aguçar a curiosidade. E aí ele faz de tudo, né? Abre mão de toda a riqueza, né, para alcançar, né, e tal. Isso me lembra uma outra obra de Júlio Verne também, né? Uma obra de Júlio Verne também, né? Aquele escritor francês, né, que é uma volta ao mundo em 80 dias, né? Que é muito legal. Tem uma sacada assim parecida, né? E José de Alencar também, né? Ele lê esses escritos aí, né? E outra obra também interessante é Viuvinha, também do próprio autor. Tem essa mesma pegada, essa mesma sacada, né? A Viuvinha e também A Pata da Gazela, né? Que são obras são muito parecidas, né? Nesse termo de mistérios. Então, gente, foi muito bom, galerinha, nosso bate-papo. E eu gostaria que as meninas deixassem uma mensagem assim, né? Para os nossos inscritos e quem vai se inscrever ainda no nosso canal também, no canal Cultura e muito mais, né? Deixa o recado de vocês aí. Quem pode começar? Deixa eu começar, que eu tô na ponta. Eu quero, na verdade, influenciar vocês, pedir para vocês, na verdade. Gente, leiam literatura. Se afunda nesse mar imenso. Gente, é muito bom. É muito gostoso. A literatura, ela te leva para um lugar tão bom, sabe? É até difícil de, explicar para vocês o quão bom é a literatura, o quão importante ela é para nossa vida. Porque além dela ajudar além dela te ajudar na tua imaginação, ela te leva, sabe, você viaja, você tem uma verdadeira viagem. E não é uma viagem ruim, é uma viagem boa. Muitas vezes a gente está triste, sabe? A gente está vivendo em um momento em que a gente está muito mal.
E aí você lê um livro tão, tão doce como esse. E você acaba viajando para um mundo tão bom, um mundo tão, tão alegre, assim, sabe? E isso ajuda você a melhorar. Então a literatura, ela não é só livro, sabe? Ela vai muito além disso. Ela é um remédio para a alma. A literatura leiam, enfim, leiam. Forte, né? Remédio pra alma. Tá inspirado, né? Tá inspirado. A Nara tá inspirada. Não, eu vou falar pra vocês que, igual a Nara falou, tudo e muito mais, né? É muito profundo, realmente. Mas a literatura, ela vai ajudar você a enxergar o mundo de uma maneira diferente. Vai te ajudar a crescer. Por exemplo, você vai ser uma pessoa culta, uma pessoa fala culta, porque você vai entender as épocas antigas, você vai entender que você está vivendo de formas e maneiras diferentes. Você não vai fazer talvez aquilo que as pessoas façam, deturpar o amor, você vai seguir a mais genuína das coisas. Principalmente a literatura mais genuína, eles seguem um caminho assim que são mais aproximados com o amor cristão, a vida cristã e essas coisas. Enfim, leiam, gente, é realmente muito bom. Te foge da realidade, a leitura foge você da realidade. Se você tá triste, igual a Nara falou, você vai ler igual um chocolate na sua vida. Você vai ficar mais feliz, mais alegre, você vai enxergar as coisas diferentes, você vai procurar aquilo. Vai, Dani, sua vez. Como as meninas disseram, para mim a leitura se tornou fundamental assim na minha vida. E às vezes o seu tipo pode não ser romance, talvez possa ser ficção, ou não sei, mas tem vários tipos, vários gêneros que você pode escolher, não precisa ser um exatamente. E como tem um ditado que diz, um leitor vive 1000 vidas antes de morrer, o homem que nunca lê vive apenas uma. Resumiu tudo, sabe? Porque em cada história, você vai para um mundo diferente, você vai enxergar as coisas diferentes. Sim, exatamente. Quando você está lendo, você entra no personagem, você entra na história. Então, sabe, a tua perspectiva de vida se torna diferente. Você vai ter mais senso crítico quando você lê. Você vai ter uma imaginação muito mais fértil, sabe? E é isso que eu digo. Leiam. Leiam porque é muito bom. Depois dessas palavras, né, aqui Vocês a podem gente ver que as meninas são muito foi amantes de de leitura. peso, né? Foi o convidado de peso realmente, né? Gente, depois de uma síntese dessa maravilhosa, dessa conclusão maravilhosa das palavras de vocês, eu só tenho a agradecer, porque vocês com certeza abrilhantaram o nosso canal Cultura e muito mais, né? Dani, Maeli, Hanara, muito bom ter você com a gente. Você que gostou, deixe seu comentário aí, você também que tem uma obra predileta, favorita, assim, coloca no comentário lá, deixe seu like também, compartilhe, compartilhe o nosso canal também, você que não é inscrito, se inscreva. Beleza, galerinha? Beijo no coração de todos e até a próxima. Fui, fomos. Fomos. Tchau, tchau.